Questão 22. Gabriela coleciona moedas e em sua coleção há 165 moedas de ouro, 220 moedas de prata e 275 moedas de bronze. Ela deseja organizar essa coleção em caixas que tenham o mesmo número de moedas e de tal modo que cada caixa contenha o maior número possível de moedas de um só tipo. Nessas condições, quantas moedas Gabriela deve colocar em cada caixa? Então, essa questão aí, ela muda um pouquinho do que a gente estava das outras questões, porque agora ela quer saber qual é o valor que vai fazer com que esses três tipos de moeda, as moedas de ouro, de prata e de bronze, sejam divididas em quantidades iguais e em caixas diferentes. Então, a gente vai tentar buscar o maior valor que divide esses três valores igualmente, chegando a um resto zero. Então, a gente pode pegar e dividir esses grupos aí em quantidades iguais e comparar para saber qual o maior valor que divide os grupos em mesma quantidade. Ou seja, a gente vai procurar os divisores desses números aí e ver qual deles é o maior e que é comum aos outros dois. Então, fazendo aí os divisores de 165, a gente vai ter 1, 3, 11, 15, 33, 55 e 165. Ou seja, todos esses números aí, quando eu divido o 165, vai dar resto zero. Pegando agora os divisores de 220 e finalizando com os de 275. Quando eu observo esses três, comparando esses três conjuntos dos divisores, a gente chega que o maior número que é capaz de dividir os três é 55. Ou seja, quando eu pegar as 165 moedas de ouro e dividir em caixas com 55 e fazer a mesma coisa com as moedas de prata e as moedas de bronze, eu vou ter caixas com a mesma quantidade de moedas e não vai sobrar nenhuma moeda. Mas eu posso também fatorar esses três números, certo? Fatorando esses três, seguindo as mesmas ideias da fatoração anterior, a gente vai ter o quê? 165, 220, 275. Como eu tenho um número par, que é o 220, eu vou começar pelo 2. E assim vai. 165 por 2 não dá, 220 por 2 dá 110 e 275 por 2 repete. Divide novamente por 2. 165, 55 e 275 são os valores que a gente encontra. Passando para o próximo número primo, já que nenhum desses três é número par. Dividindo agora por 3. 165 por 3 vai dar 55. O 55 não dá para dividir por 3. E o 275 também não dá para dividir por 3. Logo, repete. Agora não tem mais nenhum número que é divisível por 3. Vou para o próximo, que é o 5. 55 dividido por 5 dá 11. 55 por 5 dá 11. E 275 por 5 dá 55. Divido novamente por 5. 11 por 5 não dá. E 55 por 5 dá 11. Agora, não tem mais nenhum que seja múltiplo de 5. E o número que aparece aí é o 11. O 11 a gente sabe que é um número primo. Então, a gente vai dividir todo mundo aí agora por 11. Fazendo essa divisão, a gente chega 1, 1 e 1. E agora, diferente do que a gente estava fazendo para fazer o MMC, a gente vai pegar apenas os valores que dividem os três números ao mesmo tempo. Então, a gente vai olhar aqui nessa fatoração quais foram os números que a gente utilizou que foram capazes de dividir os três ao mesmo tempo. Quando a gente faz isso, a gente encontra que só esse 5 e esse 11 aqui foram capazes de dividir os três ao mesmo tempo. Esse 5 dividiu 55, o 55 e o 275, e esse 11 dividiu os três 11 que estavam aqui. Então, com esses dois números aí, a gente vai multiplicar 55, ou 5 vezes 11, 55, que é o valor da quantidade de moedas que vai ser colocado em cada caixa.
Nessa questão, a gente não está utilizando o MMC, está utilizando o parente dele, o MDC, que é o máximo divisor comum, ou seja, o maior valor que divide dois ou mais números em quantidades iguais.